Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 283 e minguando até 1007 dias, 23 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Parte 3 deste título: O Tempo de Deus. Ok? E vamos compreender isso de todas as formas. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinaliza esse vídeo, que isso é importante. Sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês deixem de ser a vítima social e acompanhem tudo que está sendo dito, ok? Vamos para esse contexto, mais esse contexto desse título, O Tempo de Deus. Vamos seguir em frente. Dentro do Cristo, cada tempo determina uma ação antes, agora e depois. Esta ação, ela vai se aplicar antes para o espírito do corpo e que vem antes do corpo. Agora, ele vai aplicar no corpo e podendo ser a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, e depois ela vai se aplicar tudo que vem depois do corpo, podendo explicar a glória de um corpo comum, a origem do relacionamento social, ou pode ser o próprio anticristo. E sendo mais exato, temos um espírito para antes do corpo e outro espírito para depois do corpo, e este ideal se aplica para a formação de Cristo. E se quiser entender isto de outra forma, podemos entender rapidamente que o homem, ele é espírito e corpo e nada mais. Porém, o espírito que vai para fora é uma origem do relacionamento social e podendo ser parte do corpo, já que todos os corpos são um só, e quando se aplica o Cristo. E por esse motivo, os corpos de Cristo, eles podem ser gloriados de um corpo comum ou não. Eles podem ser gloriados de um corpo comum ou não. E se não for, ele pode gerar atos consequentes no corpo por causa da formação de Cristo. Isto sim, já que toda a sociedade é um núcleo da formação de Cristo e sendo todos os corpos dependentes desta sociedade por interesse comum entre uma coisa e outra. Os interesses comuns, né, que foi dito no final desse contexto, é muito interessante vocês entenderem. Assim como Deus formou os corpos comuns, né? Formou a glória de um corpo comum, também tem os interesses comuns, o interesse comum, as coisas comuns. As coisas comuns são as coisas simples, aquilo que você sente necessidade. Nada de exagero, vocês entendem isso? Nada de exagero. As coisas comuns, todos nós temos interesse comum. Todos temos interesse comum. Por que eu estou dizendo isso? Olha, irmão, não permita que muitas das vezes que o inimigo faça das coisas necessárias uma ideologia, daquilo que nós sentimos necessidade dentro da sociedade. Por exemplo, o que seria comum? Vamos ser mais sinceros.
Olha, nenhum homem gosta de nenhuma pessoa, nenhum corpo gosta de ter sozinha, ficar sozinha. Vai para o deserto e você vai ver que ficar sozinha não é uma coisa comum, porque Deus não fez pessoas sozinha, ele fez pessoas acompanhado. Porque, de uma certa forma, nós sentimos essa presença do relacionamento social, nós sentimos ela. Então, você ter um amigo, você ter um relacionamento, isso é comum. Você ter um emprego, isso é comum. Você ter um dinheiro para comprar as coisas que você precisa dentro da sociedade, isso é comum. Você ter um carro, isso é comum. Você ter uma casa, isso é comum. Você ter saneamento básico, isso é coisas comum. É necessário, tudo isso é necessário. Como nós, como ser humano, tudo isso são necessário, entende? Mas compreenda, olhando dessa forma, fazendo o movimento correto, de dentro para fora, vejo que eu estou fazendo disso uma coisa comum. Porque eu sei que eu sinto necessidade das coisas, eu sinto falta de um dinheiro para me comprar alguma coisa para minha filha, eu sinto falta de dinheiro para me comprar alguma coisa que eu queira para mim, para comprar alimento, para mim pagar uma casa, para me pagar um aluguel, para me pagar uma prestação. Eu sinto, isso é comum, isso é comum. Isso é comum dentro da sociedade, portanto, não deixe que as pessoas usem a ideologia contra os seus próprios objetivos, contra as suas ideias, são sonhos que Deus deu para você sonhar, para você seguir em frente. Veja que agora eu estou fazendo um movimento de dentro para fora, me mostrando necessário, me fazendo de um corpo comum. Eu estou fazendo todas as coisas comuns, certo? Eu estou fazendo disso uma coisa comum. Aí vocês entendem, é bom, né. Eu vou eu estou sentindo necessidade, então vou movimentar isso a meu favor de uma forma honesta, certo? Sem usar o outro corpo, sem fazer isso. Então veja que isso é muito interessante, muito bom. De outra forma, eu já tenho no contexto todo, eu só estava antes disso, eu só estava explicando o que já tinha dito antes, ok? Né, sobre as divisões dos tempos, tudo que essa estrutura que ficou perfeita, vocês acompanhem tudo. Tem blogs, tem tudo dentro desse título mesmo, já fiz essa são a terceira parte, tem a primeira e a segunda, vocês acompanhem para trás para dar continuidade, isso é muito importante. Quando quando vocês for procurar isso dentro do canal, dentro do YouTube, né, dentro da internet, vocês entendam, eu sempre tenho por meta fazer uma capa única para um título. Geralmente vocês podem acompanhar isso pelas numerologias, certo? Eu coloco o número do blog diário e coloco os dias que estão minguando. Cada blog diário tem o número, o dia, um dia que o blog que está sendo produzido, a quantidade de blog, e depois vem o tempo que ele está minguando, até o tempo do fim. Compreende isso? Muito bonito esse Deus, muito maravilhoso, né? Vamos seguir em frente. E sendo assim, podemos conhecer que no primeiro milênio Deus é Espírito e formou palavra. Este milênio Deus chamou Moisés, pois este mesmo é intérprete de sua mocidade. Vou entrar aqui em uma ideologia de explicar todos esses milênios, digamos assim, vou entrar um milênio. Eu já vou colocar o nome do milênio, eu vou colocar o nome de um príncipe, cada um deles de um príncipe, para que vocês compreendam, certo? Porque Deus, por exemplo, quando eu falo assim, olha só que legal, que interessante, Deus é espírito e formou palavra, né? E deu o seu nome Moisés. Deus deu o seu nome Moisés. Então Deus é Moisés, certo? Aí Deus é palavra e formou vida e deu o seu nome Elias. Deus é Elias. Deus é Elias, certo? Deus é Elias. Por que que eu quero que vocês compreendam isso? Vamos entrar em uma ideologia em que isso, esse entendimento é bom para que vocês compreendam, porque eu quero que vocês compreendam
que quando Deus tem Satanás, tem Lúcifer de uma formação limpa, quando ele levanta a mão para dar graça a todos os corpos, os inconsciente veio da esquerda e fez ele sofrer um acidente. O que eu quero dizer? Até então, Satanás era a própria consciência do corpo, certo? É a própria consciência do corpo. E com muita sabedoria, essa consciência limpa, ela é o próprio Deus, certo? Ela é o conhecimento de Deus, do Cristo. Porque o conhecimento passou a existir no Cristo. Ele passou a existir no Cristo. Depois ele habitou no interior do corpo, né? Depois ele habitou no interior do corpo, ele sofreu um sacrifício. E Deus expulsou tudo para trás. Agora vamos relacionar o bem e o mal lá fora. Mas as inconsciência que voltou e para que sacrificou o corpo, ela ficou aqui parada aqui. Não estou entendendo nada. Será que é? Será que não é? Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Entenda que Deus passou do corpo, ele bateu no corpo e já se retirou. Porque o corpo é uma criação dele, não é ele. De uma certa forma, é uma criação dele. E todos os corpos, eles geram uma imagem. Assim como Deus gerou uma imagem do seu poder, e sendo o próprio Cristo, o poder negado, então o corpo também gera essa imagem. É comum você olhar para todas essas grandezas de Deus, esse poder todo imenso, essas estruturas todas, e você ficar sem entender nada. Ficar olhando assim, ah, eu amo Deus, eu amo, né? Invocando a Deus, mas não está entendendo, né? Não está entendendo. Ele vê o poder de Deus, mas não tem intimidade com Deus. Não adianta você ver as coisas que estão formadas, né? É a mesma coisa você olhar um carro de luxo, uma Ferrari, e você ficar sonhando, né, de dar uma volta no carro, né? Não vai. De uma certa forma, que carro não vai te explicar as suas emoções, não vai explicar nada. E tudo que você passar, que você sentir, vai ser coisa momentânea. Ah, como é que você quer saber disso? Você tem um espaço. Esse corpo físico e emocional, ele tem um tempo para beber, tem um tempo para morrer. Vamos supor que você adquiriu tudo nesse tempo. E passou disso, você volta a zero. Vai ter zero dessas emoções, vai ter zero. Aí você vai ser uma semente de novo, você vai voltar para Deus como uma semente para fertilizar. Aí depois você vai ter que trabalhar outro corpo, outra consciência, vai ter que desenvolver ela de uma certa forma. É assim que vai funcionando. O ciclo do espírito comum, ele é assim que funciona. Eles descarrega dessas cargas emocionais, eles descarrega e começa de novo, certo? Trabalhando. Vocês entendem de todas as formas. Então vamos lá, aplicando os princípios no milênio junto com Deus, ok? Vamos lá. E sendo assim, podemos conhecer que no primeiro milênio Deus é Espírito e formou palavra. Este milênio Deus chamou de Moisés, pois este mesmo era um intérprete de sua mocidade. Pode ser um milênio, né? Pode ser o próprio Moisés, não importa, tá? Pode ser o príncipe, pode ser o milênio todo, porque de certa forma Deus no milênio ele despertou toda a palavra, né? Vocês entendem de toda forma, trabalhou esse corpo emocional o tempo todo até aqui, então entenda isso. No segundo milênio Deus é palavra e formou vida e chamou o seu nome Elias, pois este mesmo tinha a sua presença no corpo. Perfeito. Vamos lá. Certo? Elias. Vamos agora para o próximo. Terceiro milênio, Deus é vida e formou o corpo e colocou o seu nome, João Batista. Ok? João Batista. No quinto milênio, Deus é glória de um corpo comum e formou o espírito de um corpo comum e colocou o seu nome, Pedro. Eu pulei. Vamos voltar um contexto. O quarto milênio, Deus é corpo. No quarto milênio, Deus é corpo e formou a glória de um corpo comum e chamou seu nome Pedro, certo? No quinto milênio,
Deus é glória de um corpo comum e formou o espírito de um corpo comum e colocou seu nome Paulo. Veja só que interessante esse aqui. Isso aqui vocês têm que compreender, é muito interessante, certo? Deus é palavra e formou, Deus é espírito e formou palavra. Deus é palavra e formou vida. Deus é corpo e formou, Deus é vida e formou corpo. Deus é corpo e formou glória. Deus é glória e formou espírito. Entenda que Deus, ele é espírito e glória. Veja que agora essa glória ela está gerando um espírito de um corpo comum. Veja, depois da glória está gerando um corpo comum. Daqui para cá já vai marcar o tempo de Cristo, certo? Esse espírito aqui, essa formação do espírito aqui, já vai trazer uma ideia de um corpo comum. Mas em determinada situação, é igual eu tenho dito, quando ele vem aqui junto com Adão, quando ele sai daqui, esse Espírito é o próprio de Deus, ele é a autoridade de todos os profetas, ele é a autoridade, é a consciência de todos os profetas. Esse Espírito aqui é a autoridade. Deus dá autoridade para o corpo para profetizar sobre o bem e sobre o mal. Deus dá autoridade para eles fazerem o trabalho social, dá autoridade para eles, ok? Não dá autoridade para você se conscientizar sobre a sua vida, para você maltratar os outros por causa da emoção própria, para você querer coisa dentro da sociedade, por você querer explorar a sociedade, ok? Muito explicativo. Depois disso aqui, depois da glória vem o Espírito, depois da glória vem o Espírito, depois do Espírito vem corpo, depois do corpo vem o Cristo de novo, vem o Cristo aqui, certo? Em determinada situação, o Cristo ele veio a existir a partir daqui, mas como Deus tinha que trabalhar o milênio, ainda ia ultrapassar mais um pouco para frente, certo? Para conscientizar automaticamente, que o que eu quero que vocês entendam, isso aqui tudo é de Cristo, ó. Esse espírito, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, todos esses daqui são de Cristo. Todos esses são de Cristo, ok? Porque Cristo passou a existir daqui para lá. Então, essa formação é muito interessante. Uma determinada situação, a gente pode entender, se a gente for contar os milênios depois, isso aqui, ó, depois nós que terminar, nós vamos entrar no sexto milênio de Cristo, por exemplo. Se contando daqui para lá, vamos entrar no sexto milênio de Cristo. Se nós viver mais uma aqui para frente, pela frente, que é a glória de um corpo comum, consciente de tudo, de todo o Cristo, tendo uma consciência, por exemplo, nós vamos chegar no nono milênio, então vai ter, Cristo vai ter ele vai ter 7 milênios, certo? Ele vai ter sete milênios. 7 milênios, isso mesmo. Aí, a gente vamos entender isso em parte, que eu não preparei esse contexto, não sei se é 6 ou se é 7, eu não quero calcular aqui agora não, porque nós vamos sair dessa ideia que nós queremos passar, mas até então vocês entendam que depois da glória vem o Espírito, e depois do Espírito vem o corpo, depois do corpo vem Cristo, certo? E a gente vamos entendendo dessa forma, ok? Vou fazer outra parte, peço a vocês que acompanhem, assinalize esse vídeo e acompanhe tudo que está sendo dito para que você deixe de ser essa vítima social, ok? Inscreve no canal e sinaliza o vídeo. Acompanhe a próxima parte, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossas consciências entre a vida e a morte.